Já se passaram 3 dias desde que tive a oportunidade de jogar os primeiros jogos da Switch 2 e, meu Deus, que experiência. Agora que já refleti um bocadinho sobre a experiência de ter experimentado a consola, a Switch 2, já publiquei um vídeo com todas as minhas primeiras impressões. Obviamente alguma coisa pode mudar no final, no lançamento da consola. Há muitas coisas que ainda não sabemos. Qual é que é a duração da bateria, muitos pormenores em relação à dashboard, à interface. Já me perguntaram se a Nintendo finalmente ia inserir algum sistema de troféus ou achievements. Eu espero que sim, não sabemos de nada, mas queria-vos falar neste vídeo sobre os jogos. Sobre os jogos, não todos aqueles que foram anunciados, isso já sabemos, tivemos aí um Nintendo Direct, mas aqueles que estiveram presentes no evento em Paris. Eu não consegui jogar a todos, mas consegui jogar a todos aqueles que para mim eram uma novidade. Ou seja, havia lá muitas experiências, muitas adaptações de títulos que já joguei: Cyberpunk, Hogwarts Legacy, Split Fiction, Yakuza 0. Eu esses deixei de parte, joguei só para experimentar, obviamente, o Cyberpunk, e já lá vou. Se gostares deste vídeo, não te esqueças de deixar um like, é muito importante para ajudar. O outro vídeo correu muito bem e agradeço imenso as pessoas terem visto a minha opinião, terem dado o feedback. Eu estou com o objetivo de chegar aos 1000 subscritores neste canal, portanto já não falta tudo. Se quiseres, obviamente, ajudar, subscreve o canal para estar então atento a mais novidades aqui de Glogos. Ora bem, falando então de todas as experiências de jogos, uma das coisas que nós, público em geral, jornalistas, criadores de conteúdo, como quiserem chamar, temos tendência de fazer comparações. Obviamente que tudo é comparável, temos que ter uma medida de comparação entre algo que já existe e algo que vai chegar novo para tentarmos perceber ou não se vale a pena investimento. Estamos a falar, obviamente, da questão gráfica, qual é que é a capacidade de processamento da Switch 2, e a Nintendo mais uma vez demonstra que não quer saber disso, quer sim e tem como objetivo oferecer experiências divertidas. E refletindo, e estava aqui a ver alguns dos vídeos que recolhi, obviamente eu não pude gravar ecrãs, também se estava a jogar não tinha tempo para me filmar bem a jogar, mas pronto, o pouco footage que eu consegui reunir, reparei numa coisa que é aquilo que é a essência da Nintendo. Eu estava-me a divertir, aquelas 4 horinhas que tivemos para experimentar jogos, eu diverti-me imenso, eu nem vi o tempo a passar, entre muitas coisas que eu tive que fazer, o meu trabalho, obviamente, mas era isso o objetivo da Nintendo, dar-nos diversão, a jogar Mario Kart, a jogar o Mario Party Jamboree, enfim, todas as experiências que eles lá tinham. E portanto, estarmos aqui a dizer a consola tem specs semelhantes entre a PlayStation 4 e a PlayStation 5 Pro, ou qualquer coisa parecido, olha, corre Cyberpunk, então podemos correr todos os outros jogos que existem no mercado. Enfim, essas comparações temos que as fazer, obviamente, para sabermos se vale a pena investir ou não. Se for esse o objetivo, termos uma máquina que seja a mais poderosa do mercado. Se forem também por essa questão, vão ter problemas, porque obviamente a Nintendo, como vocês sabem, não quer saber de specs. E quem compra uma Switch, quem compra o Switch 1, quem compra uma consola da Nintendo, muito certamente não está à procura de jogar os jogos com os gráficos mais poderosos do mercado, mas infelizmente continuamos a insistir nisso, continuamos a falar nisso quando estamos a falar das consolas portáteis de PC, se correm jogos mais poderosos ou não, mas depois esquecemos naquilo que é a essência de, naquele caso, de jogar em formato portátil. E aqui na Switch é a mesma coisa, jogar em portátil ou jogar na Dockstation. Obviamente, gráficos bonitos, gráficos detalhados são importantes. Um upgrade da primeira Switch é bastante importante, e isso garanto-vos que vamos ter nesta Switch 2. Portanto, sem mais rodeios, esta introdução é só para fazer uma espécie de disclaimer, que às vezes esquecemos que a Nintendo, os jogos da Nintendo, é tudo sobre a diversão. E malta, eu diverti-me imenso como já não me divertia num evento a experimentar novos jogos. Então, primeira coisa que fizemos foi jogar Mario Kart World. E já agora, explicando um bocadinho como é que era o evento, não era basicamente uma área aberta com consolas espalhadas por todo lado. A Nintendo tinha uma certa organização. O edifício onde fizemos, num palácio, PT Palace, penso eu o sítio, agora não me recordo, estava dividido em 3 níveis, em 3 andares, em que à entrada tínhamos toda a área que era só consolas com Mario Kart, para podermos jogar também 24 jogadores, e portanto não havia mais nenhum jogo nesse andar. No segundo andar aí começaram então a surgir mais jogos first party da Nintendo, alguns third party, e depois no terceiro andar
já estou baralhado. Eram também mais jogos de third parties e também a possibilidade de podermos pegar numa consola, a única que estava lá disponível, sentada dentro de uma vitrine para podermos tirar umas fotos, gravar uns vídeos, mostrar a consola ao mais detalhe. Mas pronto, Mario Kart, então, a primeira experiência, a gente podia obviamente passar de um para o outro, era assim mais ou menos que as coisas estavam organizadas, obviamente que depois podíamos voltar para trás e para a frente e ir experimentar aquilo que nós quiséssemos, mas pronto, quem quisesse fazer uma espécie de uma tour, ao fim e ao cabo era aquilo que se chamava Nintendo Switch 2 Tour, experimentar as coisas, não houve tempo para experimentar tudo, como eu vos disse, 4 horas para experimentar todos os jogos era impossível, então eu foquei-me naqueles que para mim eram os mais importantes. Mario Kart World é sem dúvida um excelente cartão de visita. Nós que na Switch criticámos inicialmente a Nintendo não nos oferecer um Mario Kart 9, mas sim um Mario Kart 8 Remastered ou um Deluxe Edition, ou o que quiserem chamar, mas foi e continua a ser um dos jogos mais vendidos da Switch. Se vocês forem ver atualmente, não fui ver, mas se forem, arrisco, mas aquilo ainda continua no top 10 das vendas da Switch, para vocês verem a importância que é este jogo para o catálogo da Nintendo. A Nintendo também fez uma coisa impressionante na primeira Switch, que foi alimentar Mario Kart com novas pistas, algumas novas pistas exclusivas para a Switch, mas também recuperar todo o histórico de pistas de todos os jogos da série. Provavelmente vai acontecer isso com o Mario Kart 9. Eu não estou a ver a Nintendo ter uma capacidade de oferecer só novas pistas, mas também obviamente faz parte recuperar pistas antigas e obviamente oferecê-las ao longo do tempo. Portanto, é um jogo que é bastante alimentável em termos de conteúdo ao longo da geração, como vimos anteriormente. Mas pronto, Mario Kart World é o Mario Kart 9, apenas não tem um número, é uma espécie de um misto entre uma coletânea de novos traçados com pistas antigas. Obviamente eu agora não sei ao certo quais são as pistas. O que interessa é que a nova experiência apresenta-nos um mundo open world, ou pelo menos ainda não percebi bem o que é que se chama open world, mas aquilo que nos foi dado a mostrar, o conteúdo limitado à demo, mostra que o open world é ao fim e ao cabo um gigantesco lobby onde nos concentramos para o modo Knockout, aquele modo famoso que foi anunciado no trailer, de 24 jogadores, em que a cada nova volta 4 jogadores ficam para trás até obviamente se encontrar o vencedor. É um modo super divertido. Portanto, eu joguei vários tipos de experiências. Joguei na consola em dock station, joguei em modo portátil e joguei então essa experiência multijogador que eles iam formando, digamos assim, ao longo do dia. Iam convocando, digamos assim, os jornalistas e os criadores de conteúdo para participarem nessa experiência a 24. E diga-se passagem, essa é a derradeira experiência, é uma loucura. Obviamente joguei em modo LAN, eu penso que estava tudo ligado por rede, não tenho a certeza se eram online, não acredito, mas basicamente a diversão que é, os gritos que foram dados durante as corridas atravessavam todo o salão ponta a ponta, conforme eu passava de terceiro lugar para décimo para último, consegui passar a primeira etapa na minha experiência e depois na segunda volta obviamente fui bombardeado com conchas e fui parar quase em último e fui eliminado. Mas pronto, há obviamente um formato de exploração, mas não vi nenhuma atividade por ali além nesse mapa open world. É todo aberto, é gigante aquele mapa. Há provavelmente colecionáveis. Eu apanhei alguns itens colecionáveis, mas lá está a limitação de interface de menus, não me chegou para perceber bem o que era, mas a ideia é essa, é podermos estar com os nossos amigos, andar a passear de um lado para o outro. É uma experiência mais social, digamos assim. Se a Nintendo vai aproveitar isso para fazer, sei lá, aquilo que a Microsoft fez com o Forza Horizon ou outros jogos de corridas open world, não tenho a certeza. O que interessa é que basicamente depois as corridas em si são pistas fechadas, clássicas como até aqui. Uma coisa muito interessante em Mario Kart World das corridas é que as quatro voltas da pista não eram no mesmo traçado. Ou seja, sempre que dávamos a volta a uma pista, quando passávamos a meta, o cenário mudava para outra pista e era assim. Basicamente temos 4 pistas numa única corrida, que é obviamente um dos cartões de visita a mostrar a capacidade gráfica e os novos specs da consola, digamos assim, em relação à consola anterior. Gráficos lindíssimos, como podem ver, as animações, obviamente o frame rate. Eu não tenho a certeza se o jogo estava a correr a 120 FPS, mas obviamente deve ser
um dos jogos que a Nintendo pretende utilizar para mostrar então a fluidez e a capacidade da consola em gerar gráficos mais rápidos. Mais de Mario Kart, umas coisas que percebi é que existem a capacidade de fazer, de deslizar pelos rails, portanto já tínhamos a capacidade de voar, de planar, agora podemos, eu não consegui aceder temos que fazer uma ação para podermos fazer slides em ferros, em superfícies mais finas, podemos deslizar. Porque o resto da jogabilidade é familiar. Uma pessoa pega no Mario Kart World, quem jogou os anteriores, começa ali a derrapar e a mandar turbos, aproveitando os saltos, aproveitando as derrapagens nas curvas, enfim, tudo muito familiar. Temos mais personagens, inclusivamente uma personagem, uma vaca. Há muita. O roast das personagens é bastante grande. Temos personagens que vieram do Mario, Super Mario Odyssey. Outra coisa que eu reparei é que certos veículos na pista há mais trânsito, que servem como obstáculo, mas reparei que há um caminhão em que podemos entrar lá para dentro, até está no trailer, e podemos controlá-lo, provavelmente por breves instantes, para sacudir um bocadinho os adversários. Portanto, Mario Kart World, seja jogado a solo, todas aquelas taças, como o modo 24, este vai ser o jogo, obviamente, que vai vender consolas e que toda a gente vai querer ter. É um jogo, obviamente, de lançamento, é também o jogo mais caro da Nintendo. Gostei bastante desta experiência. O segundo jogo que joguei foi o Donkey Kong Bonanza. O jogo que me tinha fugido do trailer, eu não tinha visto o trailer no Direct principal, mas estava lá disponível para jogar e basicamente nos ofereceu 2 níveis, um deles dentro de uma mina e outro na superfície, e basicamente um jogo na terceira pessoa, mundo aberto. Portanto, temos aqui algumas mecânicas de Mario Odyssey inseridas no Donkey Kong. O que é que podíamos ver nesta demo? A capacidade de destruição, mais uma vez a mostrar as capacidades da consola um bocadinho acima daquilo que tínhamos visto na Switch. Neste caso, um sistema de formação do terreno, em que o Donkey Kong pode basicamente cavar buracos, destruir tudo o que está no cenário, rochas para poder apanhar as pepitas de ouro, poder até cavar túneis para ir para outras áreas do mapa. Isso é basicamente aquilo que me ficou no nível. E obviamente os golpes do Donkey Kong, tudo o que seja murros no chão, saltos, apanhar rochas no chão para arremessar aos inimigos. Podemos até inclusivamente apanhar uma rocha e fazer surf em cima dela, ou melhor, uma espécie de skate, deslizar pelo cenário em cima da rocha. Portanto, um jogo bonito, é um jogo colorido, portanto aquele estilo da Nintendo, fazer as animações típicas do Donkey Kong. E basicamente foi isso que eu me recordo ter jogado, Donkey Kong Bonanza. Portanto, é um jogo que sairá, se o Mario Kart sai em junho com a consola, este chega um mês depois, em julho, e começa a ver o alinhamento da Nintendo de jogos novos todos os meses, como foi um bocadinho na Switch. Vamos ver se isso continua. Depois fomos, e isto é o que me fez pensar então, pela primeira vez, eu nunca tinha visto pessoas a partilharem memes de mim, a fazer danças e a agitar-me todo, e isso tem obviamente um contexto, tirado do contexto parece só que eu sou parvo, mas a jogar Mario Party Jamboree, deu para experimentar aquilo que é a atualização, a Switch 2 Edition. Portanto, vocês podem fazer um upgrade do Mario Party Jamboree se o tiverem, e ficarem com as novas funcionalidades da Switch 2. E neste aspecto experimentámos mini-jogos exclusivos para podermos jogar não só com a câmara, com a nova câmara da consola, como também do modo rato dos Joy-Cons. Ou seja, aquele em que eu andei aos berros e a abanar-me todo, era um jogo que nem sequer era preciso Joy-Cons, era um jogo que os microfones detectavam e a câmara detectavam os nossos movimentos. Quanto mais movimentos fizéssemos, quanto mais gritássemos, uma barrazinha ia enchendo, e quem enchesse a primeira barra ganhavam, equipas de 2 pessoas. Por isso é que vocês podem ver nos vídeos toda a gente aos gritos e a abanar-se, no meu caso até imitar o Donkey Kong, incentivado pelo próprio jogo. E portanto são experiências de mini-jogos muito divertidas que o Mario Party costuma ter. E então, falando em experiências mais, jogos deste Mario Party, numa delas tínhamos que usar em modo rato o comando para basicamente conduzir uma personagem, acho que era um Toad, até ao seu destino, passando por um labirinto todo repleto de eletricidade. Portanto, ali com precisão pelo caminho, ser o mais rápido possível, mas sem tocar nas paredes elétricas para não começar de novo, ou dos checkpoints que estavam inseridos no meio. Portanto, esse foi um dos jogos. O outro foi um jogo típico Air Hockey, portanto, em que jogávamos 2 para 2.
usar mais uma vez o modo rato, o comando do modo rato para disparar o discozinho na mesa, e portanto nada de novo em termos de experiência, simplesmente dá para perceber a sensibilidade bastante grande do modo rato, muito interessante. Depois tivemos um mini-jogo que era o objetivo, parecia ser um Tetris inicial, nós nem percebemos ao início qual é que era o objetivo, andávamos a tentar fazer linhas quando o objetivo era no fundo empilhar, para no final do tempo ver quem é que era a equipa, mais uma vez 2 para 2, quem é que era a equipa conseguir fazer a torre mais alta, e saíam peças de Tetris, bonecos, bolas e tudo com uma forma de peluche que obviamente dá aqui uma física diferente às peças. Portanto, muito engraçado também. Também foi bem jogado esse título. Mas o meu favorito foi um em que temos que fazer corridas de carrinhos de mola, daqueles de fricção. Vocês devem se lembrar daqueles carrinhos em que nós puxamos para trás, metemos as rodas metemos as rodas numa superfície e depois fazemos uma fricção da mola para trás. O comando transformou-se num carro e nós sentimos tudo, a fricção toda, seja o som da mola a puxar para trás, como a própria sensação ática da mola em si. Portanto, depois simulávamos que largávamos o carrinho e ele era disparado. A equipa contrária disparava 2 carros contra nós, tínhamos que evitar chocar contra eles, ou então chocar para os tirar da pista, mas o objetivo era passar a meta, digamos, marcar um gol passando a meta com o nosso carrinho do outro lado. Uma coisa simples, mas uma das melhores experiências jogadas com o novo Joy-Con. Depois tivemos outro jogo em que tínhamos que basicamente simular que estávamos a saltar para dar cabeçadas nos tijolos do Super Mario. Mais uma vez macacada. Quem nos está a ver fora do contexto, tínhamos que andar aos saltos para atingir com um murro no tijolo. Outro jogo em que tínhamos também que levantar os braços, mas desta vez para tentar apanhar objetos no ar e equilibrá-los para fazer também uma pilha grande. Portanto, como mais uma vez a física a andar, tínhamos que os equilibrar. E depois outro jogo também muito sensível a utilizar o rato, separar envelopes, em que tínhamos que mais uma vez 2 para 2 pegar nos envelopes do Mario, metendo na caixa certa, dos Bowser destruir, e enfim, tínhamos que andar a separar. E portanto é isto. Mario Party Jamboree, com estes jogos específicos para a Switch 2, que podem ser então atualizados quem tiver a primeira versão. Mais jogos que eu joguei: Metroid Prime Behind, provavelmente é um dos jogos que vocês mais antecipam. A demo que lá está. Isto é um tipo de jogo, um FPS, em que vos metem lá um bocado de uma demo fora do contexto. Obviamente que havia umas cutscenes que eu até passei para não receber spoiler. Eu confesso que não sou o maior fã da trilogia inicial de Metroid Prime. Nunca consegui atinar bem com os comandos de movimento da Wii quando o jogo saiu. Nunca consegui atinar bem com ele, e depois com esta versão remasterizada que saiu para a Switch, a mesma coisa, ainda joguei um bocadinho, mas pronto, para mim Metroid continua a ser aqueles típicos Metroidvania de jogos de plataformas 2D, são os meus favoritos, mas obviamente que há muitos fãs que gostam. Este Metroid Prime Behind, aquilo que me mostrou foi exatamente a experiência do Joy-Con em modo rato. Portanto, jogar em FPS como se estivessem a jogar num PC funciona muito bem. E eu ao início comecei a jogar com os 2 analógicos. Para mim foi um desatino muito grande andar ali com as mãos no ar. Faltava-me ali a base para agarrar num comando como deve ser, e aí jogaria sem problemas. Estou mais habituado atualmente a jogar FPS com um comando do que um rato e teclado, embora jogue das duas formas. Mas depois, quando me apercebi que podia obviamente jogar em modo rato, poisei então o comando na mesa e comecei a usar a mira como se fosse um rato, e é game changer, é uma experiência muito semelhante a um PC, e penso que das consolas este vai ser o formato FPS preferido, que muita gente vai gostar. Vocês podem jogar com o comando nas calças, como eu já disse no anterior blog, ou na mesa, funciona tudo muito bem. E portanto, de resto do jogo, pronto, é Metroid, é um FPS. Aqueles 5 minutos que eu tive a jogar, obviamente, foi para andar aos tiros, à bicharada, andar a explorar um bocadinho, transformar-me em esfera para passar por uns buracos, e é isto, Metroid Prime. Uma das minhas curiosidades foi jogar Cyberpunk 2077, só para perceber então como é que a Switch 2 correu ao jogo. O jogo não estava disponível para jogar em modo rato, tinha que ser mesmo com um comando, em pé, porque só havia 2 consolas lá num canto escondidito, que a CD Projekt escondido, mais recatado, digamos, fora da confusão que era todas as outras consolas, para perceber então se o jogo corria. Visto de fora, vocês podem ver nos vídeos, o jogo corre na perfeição. Obviamente que há ali um downgrade gráfico, não estamos a correr o jogo num PC topo de gama, como é óbvio,
óbvio, mas também não é um jogo feio como era na PlayStation 4 e é bastante mais fluido. Atenção que eu reparei logo é que nos momentos de ação o jogo até estava bastante fluido, jogava-se bastante bem. Aquilo que eu reparei foi que cá fora no mundo open world, em que vimos todos os efeitos de fumo, as movimentações das personagens, o tráfego e etc., o jogo estava mais lento. Eu até perguntei, o jogo estava claramente e oficialmente a correr a 1080p em modo Dockstation, portanto não em 4K upscaling, mas a 1080p, e estava trancado nos 30 FPS. O representante da CD Projekt disse-me que andavam a trabalhar no jogo. O jogo não era a versão final, nem sabemos quando é que o jogo vai sair. Estavam obviamente a otimizar o jogo, a ver se pelo menos conseguimos jogar a 60 frames por segundo. Seria brutal, mesmo que estivesse limitado a 1080p. Já seria excelente jogar Cyberpunk nestas condições. Vamos ver o que é que a CD Projekt vai fazer. Já aprenderam muito em termos de otimizações para as anteriores consolas. Neste momento, no PC, nas consolas nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series X, acho que o jogo está a passar por um bom estado de graça. Está excelente, sobretudo depois de ter saído a versão 2.0 e a expansão. Vamos ver em que estado é que sai. E também não tenho a certeza se o Cyberpunk vai sair juntamente com a expansão ou não. Também não consegui perceber. Mas pronto, o jogo está a correr e vai servir obviamente como um bom benchmark para perceber no futuro que jogos é que vamos ter do mesmo calibre. Estavam lá presentes e eu não tive a oportunidade do Hogwarts Legacy, também gostava de ter visto como é que estava. O Split Fiction não parece, é um jogo bonito, mas não tão exigente como um Cyberpunk, portanto, completamente tranquilo, até porque o anterior It Takes Two também saiu para a Switch. E é isto, Cyberpunk. Por fim, 2 jogos mais da Nintendo que mostram as capacidades do comando. O tal famoso Dragon Drive, aquele jogo inclusivo em que assumimos uma personagem numa cadeira de rodas a jogar basquete, e é provavelmente o jogo que melhor mostrou a capacidade de jogarmos com 2 ratos, porque cada rato na mesa fazíamos os movimentos das rodas da cadeira de rodas, e é um jogo simples de pegar e jogar, de conduzir a cadeira, obviamente difícil é de dominar. E o jogo pareceu-me ser um Rocket League, portanto 3x3, em que temos que andar ali a disputar a bola de basquete e depois fazer cestos. Acho que a primeira fase é ter a capacidade de controlar bem a roda, a cadeira de rodas, e depois então começar a marcar pontos com o cesto. Portanto, fazer derrapagens de cadeira de rodas, acelerar, é bastante simples, obviamente, controlá-la com a precisão de virar quando nós queremos. Dá para fazer uma série de manobras só com os movimentos do rato. Portanto, pode ser estranho verem-nos a jogar com os 2 ratos na mesa, mas funciona bastante bem. Portanto, uma excelente sensação ática de estarmos ali a puxar pelas rodas da cadeira de rodas. Portanto, não sei se este jogo vai ser um sucesso ou não, obviamente por ser um jogo se calhar tem algumas limitações em termos de gameplay, mas pronto, imaginem um Rocket League, cadeiras de rodas a jogar basquetebol, é aquilo que nós podemos fazer a comparação. Depois temos então por fim, que também tive a oportunidade de experimentar, o polémico Welcome Tour. Polémico porque a Nintendo, ao que tudo indica, está a pedir dinheiro. Ainda não sabemos o preço, há quem diga que é 5€, outros dizem que 10 a 20€. Seja qual for o dinheiro, isto é uma tech demo, é um jogo que nos ensina as capacidades da Switch 2. Faz lembrar muito o Astro's Playroom, que saiu o jogo do Astrobot, que saiu na PlayStation 5 e era gratuito, ainda por cima vinha instalado na PlayStation 5 quando vocês a compravam. Este é um jogo que nos coloca a explorar, digamos assim, a consola como cenário, e depois participar nos diversos mini-jogos. Eu joguei 2 ou 3 mini-jogos e são muito básicos, é mesmo tutoriais, e é isso que a Nintendo devia pensar em oferecer este jogo, que a consola ficaria bem, até porque no passado ofereceu o Wii Sports com a Wii, que é considerado um dos jogos mais vendidos sempre, também obviamente à boleia da consola. Mas pronto, uma delas tínhamos que sentir a sensibilidade ática, portanto nós tínhamos gráficos muito feios, muito funcionais. Simplesmente imaginem uma grelha em que temos que conduzir e sentir no comando, naquela risca, se está no ponto máximo de vibração ou não. É um teste à nossa capacidade de sentir. Clicar lá e ver, não, estás uns furos ao lado, para a esquerda ou para a direita, aqui é que era o ponto mais alto da vibração. Portanto, uma coisa simples, tentam pontuar, obviamente, se conseguirem acertar mesmo no ponto. A outra coisa é perceber
observar uma animação a passar e temos que depois responder se aquilo estava a 30 FPS, se estava a 60, se estava a 120. É mais uma vez a capacidade de teste, de tentarmos perceber então o arrasto das animações, perceber então qual é que era a variável em termos de FPS. Depois temos outra experiência para testar o comando como um rato, em que basicamente estamos num ecrã com uma espécie de um asteroide em que temos que nos desviar das minas. Portanto, andar com o rato a desviar só, livremente, aguentar o maior tempo possível sem colidirmos. E portanto, foi basicamente isto. Das experiências do Welcome Tour, eu acho que muita gente vai passar ao lado. Não sei se justifica qualquer tipo de dinheiro por este formato de tutorial, mas pronto, vale o que vale. Por fim, só uma coisa que a Nintendo anunciou, uma funcionalidade bastante interessante. Imaginem o Split Fiction, ou os jogos da Hazelight, Split Fiction e Take-Two, em que há um sistema de game share. Um jogador tem o jogo, um mini-jogo, digamos assim, e até mais 3 consolas podem se emparelhar e podemos partilhar o jogo com eles. Jogos básicos, para já, nem me recordo bem quais é que eram as experiências, mas são jogos, mini-jogos em que podemos, com um único jogo, conseguir jogar a 4, digamos assim, as mesmas partidas. Portanto, um é o host e os outros 3 ligam-se para jogar então. É preciso então perceber que tipo de jogos, se os jogos normais vão ter pequenas experiências destas de game share ou não, ou se são jogos específicos para este sistema. Pronto, sobretudo a consola está preparada para este sistema. Um bocadinho também, como já vimos no Steam, também tem alguns jogos em que podemos partilhar e outros jogadores também se puderem ligar e jogar. E é isto. Está maior que o que eu esperava este bloco, peço desculpa, mas pronto, ficou aqui a minha experiência de jogos assim, que eu me esteja a recordar tudo o que eu joguei. Não se esqueçam que a Nintendo vai lançar jogos exclusivos para a Switch 2, vai manter a retrocompatibilidade com todos os jogos da Switch 1 e depois temos então os jogos atualizados da Switch 1 para a 2 com novas experiências, novos níveis específicos e criados para a Switch 2 e obviamente gráficos melhorados com um upscaling até 4K e portanto atualizações que em princípio serão pagas, ou pelo menos a Nintendo disse que serão pagas, não sabemos quando é que será o preço, e é isto. Portanto, malta, esperamos dia 5 de junho para mais jogos, mais impressões. Obrigado por assistirem. Digam nos comentários quais foram os vossos jogos favoritos desta apresentação. Não se esqueçam de deixar o like para apoiar este vídeo. E se ainda não subscreveram o canal, subscrevam, que vamos ter aqui mais vlogs no futuro. Mais uma vez, obrigado e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.